E aí, pessoal, beleza? Você já ouviu falar de lendas urbanas que acabaram se tornando realidade? Tipo, aquelas histórias que a galera contava pra dar medo, mas que no fim das contas tinham um fundo de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo sinistro e explorar 5 histórias que começaram como mitos e depois tiveram paralelos assustadores na vida real. Se preparem, porque a gente vai desvendar os mistérios por trás dessas lendas e tentar entender como a ficção pode se misturar com a realidade de maneiras bizarras. A lenda do Homem do Gancho é um clássico das histórias de terror, né? Imagina só, um cara com um gancho no lugar da mão perseguindo casais apaixonados em carros parados em lugares escuros e isolados. Aterrorizante, certo? Mas o mais assustador é que essa lenda tem raízes em casos reais. Um exemplo é a história de Albert Fish, um serial killer americano que atuou nos anos 1920. Ele era conhecido por sequestrar, torturar e assassinar crianças, e alguns relatos dizem que ele usava um gancho em seus crimes. Claro, as histórias sobre o Homem do Gancho podem ter sido exageradas e distorcidas ao longo do tempo, como acontece com qualquer boa lenda urbana. Mas o fato de existir um caso real de um assassino usando um gancho como arma já é o suficiente para deixar qualquer um com os cabelos em pé. Afinal, a gente nunca sabe o que se esconde nas sombras, né? Quem nunca ouviu falar da Mulher da Estrada? Aquela figura fantasmagórica que aparece para motoristas em estradas desertas. A lenda varia bastante de lugar para lugar, mas geralmente envolve uma mulher vestida de branco pedindo carona, e que, ao entrar no carro, desaparece misteriosamente, deixando para trás um cheiro forte de flores ou um frio repentino. Apesar de ser considerada uma lenda, existem relatos de aparições semelhantes em diversas partes do mundo. Um dos casos mais famosos aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1970, com a história de Resurrection Mary. Mary era uma jovem que morreu em um acidente de carro na saída de um baile, e desde então, diversas pessoas afirmam ter dado carona a uma moça parecida com ela, que desaparecia do veículo antes de chegar ao seu destino. Coincidência? Ou a história de Mary se tornou uma espécie de modelo para outras lendas da Mulher da Estrada? Fica aí a reflexão. Capítulo 3. Palhaços deveriam ser sinônimo de alegria e diversão, mas a lenda do palhaço assassino transformou essas figuras em verdadeiros pesadelos. A ideia de um palhaço macabro, com um sorriso sinistro e uma sede insaciável por sangue, aterroriza pessoas no mundo todo. E o pior é que essa lenda também tem seus paralelos com a realidade. Um dos exemplos mais chocantes é o caso de John Wayne Gacy, que ficou conhecido como o palhaço assassino nos anos 70. Gacy se vestia de palhaço para entreter crianças em festas e eventos beneficentes, mas por trás da fantasia colorida se escondia um serial killer cruel e impiedoso. Ele foi condenado por estuprar e assassinar 33 jovens, a maioria deles enterrados no porão de sua casa. Esse caso, infelizmente, não é o único. Diversos outros crimes foram cometidos por pessoas usando fantasias de palhaço, o que ajudou a alimentar a lenda e o medo dessas figuras. Capítulo 4. O Chupa-Cabra. Essa criatura lendária, com sua aparência bizarra e gosto peculiar por sangue de animais, assombra o imaginário popular, principalmente na América Latina. Desde os anos 90, relatos de ataques a animais, principalmente cabras, com características incomuns como corpos drenados de sangue e marcas de mordidas estranhas, se espalharam rapidamente, dando origem à lenda do chupa-cabra. A criatura é frequentemente descrita como um ser bípede, com pele escamosa, espinhos nas costas e olhos vermelhos brilhantes. Apesar das diversas descrições e até mesmo algumas fotos e vídeos supostamente mostrando a criatura, nunca houve uma prova definitiva da sua existência. Cientistas acreditam que os ataques atribuídos ao chupa-cabra possam ser, na verdade, obra de animais selvagens,
como cães ou coiotes, e que as marcas incomuns nos corpos das vítimas podem ser resultado de doenças ou decomposição natural. Mas e aí? Será que o chupa-cabra é apenas uma lenda ou uma criatura misteriosa que ainda permanece desconhecida pela ciência? Capítulo 5. Bonecas, com seus olhinhos vazios e sorrisos estáticos, sempre foram alvo de histórias sinistras. Mas a lenda da boneca assombrada vai além da imaginação. Histórias de bonecas que se movem sozinhas, falam, riem e até mesmo atacam seus donos povoam o folclore de diversas culturas. E acredite se quiser, existem casos reais de bonecas que supostamente apresentam comportamentos para lá de estranhos. Um dos casos mais famosos é o de Robert, a boneca que pertenceu ao escritor americano Robert Eugene Otto. Conta-se que a boneca mudava de expressão facial, se movia pela casa e até mesmo conversava com Otto. Robert jurava que a boneca era habitada pelo espírito de um amigo imaginário. Outro caso intrigante é o de Annabelle, uma boneca Raggedy Ann, que, segundo relatos, se movia sozinha, aparecia em diferentes cômodos e até mesmo chegava a agredir pessoas. A boneca ficou tão famosa que inspirou uma série de filmes de terror. E aí, depois dessas histórias, fica a pergunta: até que ponto a realidade imita a ficção? Essas lendas urbanas, que tanto nos assustam, podem ter nascido de casos reais, distorcidos pelo tempo e pela imaginação popular. O que é fato e o que é lenda? De uma coisa podemos ter certeza: a mente humana é poderosa e capaz de criar as histórias mais aterrorizantes. Mas e você, o que acha? Acredita que essas lendas têm um fundo de verdade ou são apenas histórias para dar medo? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!